de Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 4 até o 7. Semana passada nós vimos no estudo a nossa responsabilidade de ouvir, de ter ouvidos atentos, de ter ouvidos disponíveis, ouvidos abertos à voz do Senhor. O salmista, ou melhor, o salmista não, o pensador, né? O pregador, o autor de Eclesiastes, ele fala assim: presta atenção quando você entrar na casa do Senhor. Não seja precipitado em falar muitas coisas, mas abre o teu ouvido, ouve a voz do Senhor. Lembra-te, o Senhor é mais alto, o Senhor é maior, o Senhor tem mais a dizer. Hoje nós entramos numa proposta exatamente oposta. Se Salomão nos chamou a atenção para a questão do ouvido, e nós vimos, percebemos como podemos encontrar felicidade em ouvir a palavra de Deus e ter ouvidos atentos, disponíveis. Hoje nós vamos meditar a respeito da fala, encontrando a felicidade através da fala. Nós vimos que nos capítulos anteriores, no 1, no 2, no 3, Salomão estava numa pegada muito determinista e fatalista. Então, na verdade, o mundo gira, as coisas acontecem. De certa forma, eu sou meio passivo. As coisas vão acontecendo e interferem na minha vida. Agora não. Ele se posiciona falando da sua responsabilidade. A responsabilidade dele naquilo que ele fala. Queridos, há falas e falas. Às vezes as pessoas magoam, chateiam, machucam profundamente o outro e vão dizer assim: olha, eu falei sem querer, foi sem pensar, eu falei assim, precipitadamente. Não existe fala sem querer, não existe fala sem pensar. Toda e qualquer fala exige uma construção muito profunda das nossas mentes. Qualquer frase que nós conjuguemos dá um trabalho enorme para você buscar na sua mente, na sua memória, as palavras corretas, a conjugação dos verbos, os tempos verbais, passado, presente, futuro, os adjetivos que você utiliza, muitas vezes para ferir, para magoar, para humilhar alguém. Não existe fala sem pensar. Olha, eu falei sem pensar, não. Houve toda uma construção mental e nós somos responsáveis pela nossa fala. Há uma construção fonética, gramatical, ortográfica, quando nós escrevemos aquilo que falamos, aquilo que pensamos. Então não há falas à toa, não há falas sem pensar. Toda fala é responsável. Nós somos responsáveis pelo que falamos, nós somos responsáveis por aquilo que os outros entendem do que nós falamos. Nós somos responsáveis pelo que, pelo como, pelo quando e a quem falamos. E nós não podemos esquecer, queridos, que Deus, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, Ele criou todas as coisas pelo poder da sua fala, pelo poder da sua palavra. Pela palavra nós somos salvos. Pela palavra também um dia seremos julgados. E muitos, pela palavra, serão condenados. Salomão chama a atenção da nossa responsabilidade, não apenas com o que falamos, mas também um certo senso de urgência. Tem coisas que não deveríamos falar, tem coisas que devemos falar com muita urgência. Não podemos deixar para depois, porque de fato há palavras que geram morte, mas a palavra de Deus que está em nós, ela gera vida, vida em alegria e vida em abundância em nome de Jesus. Querido, tem coisas que não devem ser ditas, tem coisas que não devem passar pelos nossos lábios. Agora, aquilo que Deus colocou, que é vida e alegria, ela deve ser dito a tempo e fora de tempo, até a volta do Senhor Jesus. Eclesiastes 4, ou melhor 5, versículo 4, diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas
que a tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus, que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como a multidão dos sonhos, a vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Amém? Querido, há uma grande alegria, uma grande felicidade, um grande privilégio em falar a verdade. Até porque a verdade nos liberta. E não há nenhum constrangimento em falar a verdade. Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. O texto aqui, que nós acabamos de ler de Eclesiastes, diz que é melhor que não votes, melhor que não jures, melhor que não faça alianças, votos, do que fazê-los e não cumprir. Versículo 4, quando fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo. E aqui Jesus vai dizer: olha, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Salomão diz assim: se você jurar, cumpre. Jesus está dizendo: é melhor nem jurar. Se você prometer, se você falar algo, vai e faz. Se você empenhou a tua palavra, cumpre. A palavra, ela precisa ser honrada. De modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja porém a tua palavra sim, sim. Me ajudem? Sim, sim. Não, não. O que disso passar, vem do maligno. Quando Salomão fala desses que falam e não cumprem, quando Salomão fala desses que falam e não honra a sua palavra, mais do que chamar de tolo, talvez Salomão, de novo, estivesse pensando nele mesmo. Porque nós lembramos que houve um momento que Salomão fez um pacto com o Senhor. Davi honrou a Deus. Deus não permitiu que Davi construísse o templo. E Davi preparou todo o ambiente financeiro, todo o material de construção para que Salomão construísse o templo. Quando Salomão ora a Deus e pede sabedoria, Deus vai dizer assim: Salomão, se você andar nos meus caminhos, eu vou fazer de você um grande rei. Se você honrar a mim como teu pai te honrou, eu vou estabelecer o teu reino. Eu vou te fazer próspero, eu vou te dar tudo o que você não pediu. Isso é um pacto. Salomão faz um voto a Deus, de maneira até silenciosa, porque ele pede algo a Deus, Deus dá muito mais a ele, se ele se assentasse no trono de maneira digna. Uma vez que Salomão aceita todo o bem que Deus o deu, Salomão fica aliançado, ele fica contratado, ele fica sob juramento diante de Deus. E o papel de Salomão era muito simples, era simplesmente de falar a verdade, de andar nos caminhos do Senhor e de honrar a Deus. Mas Salomão, no final da sua carreira, quebra. E talvez, de novo, como falamos em outros estudos, talvez Salomão estivesse falando dele mesmo, porque Salomão não cumpriu até o final da sua vida o seu pacto com Deus. Querido, Deus é um Deus de aliança. Há um cântico que nós entoamos: Deus de aliança, Deus de promessa. Deus não apenas faz, mas Deus parece que tem alegria, tem prazer. Deus gosta de aliança. Deus faz uma aliança com Adão e Eva e eles quebram. Deus faz aliança com Noé, ela é quebrada. Deus faz aliança com Abraão, e em Cristo Jesus Deus faz uma aliança com todos nós. Toda aliança que eu e você fazemos de namoro, quer seja uma aliança de casamento, quer seja uma aliança de negócio, quer seja um contrato que você faça, que você assina com uma empresa ou com uma pessoa física, toda aliança, ela é aliançada, ela é alicerçada, ela é suportada pelo Deus da aliança, porque foi Ele o primeiro a fazer um projeto, um propósito de aliança. E aqui Salomão está dizendo: olha, se você fizer, cumpra, porque quem não cumpre é tolo. O oposto de tolo é sábio. Quem faz aliança e cumpre é sábio. Quem faz aliança e não cumpre é tolo. Mas é mais do que isso. Talvez Salomão não teve a coragem de dizer algo que no Novo Testamento nos é muito claro. O que é uma quebra de uma aliança? Ela não é apenas
o não cumprimento de algo. A quebra da aliança, muitas vezes, é de fato mentira. Você prometeu e não cumpriu. O que você é? Você é um mentiroso. Você prometeu e não cumpriu. Você está atrasando o cumprimento. Queridos, talvez Salomão não tivesse coragem de dizer algo, porque aquele que fala que sim, que seja sim, e o que fala que não, que seja não. Se nós não cumprimos quando sim, sim, e quando não, não, isso é de procedência maligna. Não é só questão de tolice, é questão de malignidade. Por que, querido, encontrar a felicidade na fala da verdade? Porque quem fala a verdade não tem peso. Quem fala a verdade não tem fardo. Quem fala a verdade não tem dificuldades. Quem fala a verdade não está em luta. Quem fala a verdade está em paz. Quem fala a verdade está no caminho correto. Quem fala a verdade não precisa nem ter boa memória. O mentiroso precisa ter uma memória do inferno. Porque para sustentar a primeira mentira, o que normalmente ele tem que fazer? Contar outra. E depois outra. E aí você disse para o seu pai e para sua mãe que estava em tal lugar. Estava na casa de um amigo, que foi fazer trabalho de escola, que foi fazer pesquisa, não sei o quê, mas é mentira. Aí quando seu pai e sua mãe passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, em algum momento encontrou com aquela família, né? Oh, legal, que bom que naquele dia você recebeu meu filho. Mas que dia? Quando foi isso? E aí olha para o menino, olha para a menina, e aí já tem que maquinar, porque ele já nem lembrou que tinha contado aquela mentira. Isso acontece com adolescentes, isso acontece com jovens, isso acontece com adultos, isso acontece no mundo profissional, isso acontece no ambiente conjugal, isso acontece na igreja. Não é só tolice, querido, é malignidade. Porque se falar a verdade é uma bênção, a vida do mentiroso é uma maldição. E Salomão vai dizer: não seja tolo. No Novo Testamento, Jesus vai dizer: não seja escravo da mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Nós não devemos, querido, prometer aquilo que não estamos disponíveis para cumprir, e com dor no coração, com muita, não sei nem qual adjetivo utilizar, mas com peso, com dor no coração, a gente vê gente fazendo tantos pactos com Deus e com as pessoas de maneira tão leviana. E nós vemos isso nas cerimônias de casamento, nós vemos isso nas cerimônias de consagração ministerial, a gente vê isso em todas as situações. As pessoas falam por falar, mas nós não devemos falar por falar, nós devemos falar pela fé, nós devemos falar por amor, nós devemos falar com paixão, nós devemos falar com verdade. Queridos, nas relações sociais faladas, elas de tantas maneiras são mudadas, e as pessoas mudam as coisas com a maior cara de pau. Se você tem alguma dúvida do que eu estou tentando explicar, é só começar a assistir os programas eleitorais que já começaram na televisão, e você vai entender mais profundamente. As pessoas prometem aquilo que sabem que não vão cumprir, elas prometem aquilo que não lhes cabe. Tem papéis que cumprem ao vereador, tem papéis que cumprem ao deputado, papéis que cumprem ao prefeito, ao governador, ao presidente. E tem gente que nas caixinhas, outras, prometem coisa que ele sabe que não compete a ele, para enganar as pessoas. Ele já sabe que não vai fazer, ele sabe que aquilo é impossível, ele não tem interesse naquela aliança, mas continua falando. E querido, toda mentira, ela é contra Deus, não é apenas contra a sociedade. E nós vivemos num momento da história que, para disfarçar essas falas mentirosas, para disfarçar essas falas não apenas tolas, mas essas falas malignas, a gente criou mecanismos para suavizar, para tornar os nossos discursos mais leves, mentirosos, mais leves. A gente chama isso de eufemismo. O eufemismo, ele tem uma ideia de adocicar alguma coisa, de deixar alguma coisa mais tranquila, para que quando você diga aquilo, o outro não sinta tanto. Vou te dar um exemplo. Às vezes o adulto, o papai e a mamãe, para a criança pequena de 3, 4 aninhos, quando alguém querido, um vovô, uma vovó morre,
Ele vai dizer assim para a criança: olha, o vovô e a vovó virou estrelinha. O que é virar estrelinha? O que ele não está dizendo para a criança? Que o vovô e a vovó, me ajudem, que o vovô e a vovó morreu. Isso é eufemismo. Ao invés de falar a verdade, eu crio uma fala adocicada, eu crio uma fala metafórica, eu crio uma certa ilusão. Mas a grande verdade é que o eufemismo é mentira. A vovó não virou estrelinha. Chegou o tempo da vida dela, a vovó ou o vovô, aquele adulto, morreu. A gente precisa de uma maneira carinhosa, de uma maneira pedagógica, instruir a criança. Toda fala da verdade precisa ser dita com amor. Quem fala a verdade sem amor é crueldade. Toda fala da verdade tem que ser com amor. Pode chegar para a pessoa e dizer assim: meu, você não está legal hoje, né? Você vai com amor, fala: Dô, assim, não ficou tão legal essa roupa hoje e tal. Apesar que você está gatinho hoje, hein, Dô? Hoje está combinando e tal. Foi você que escolheu, né, Rebeca, o look? Pior que não. Mas você anda dando umas dicas, né? Você anda dando umas dicas. Sem verdade é mentira. Diga comigo: amor sem verdade? Amor sem verdade é mentira. E verdade sem amor é crueldade. Então nós devemos dizer a verdade sim, mas nós devemos dizer a verdade com amor. A vovó não virou estrelinha, a vovó morreu. Devemos nos alegrar pelo tempo de vida que Deus nos permitiu com ela. Nós teremos boas lembranças, nós teremos isso, aquilo outro, mas a verdade é que todos pecaram e um dia todos nós pagaremos o preço do nosso pecado, que é a morte. Mas aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. De uma maneira carinhosa, de uma maneira didática, de uma maneira pedagógica, a gente vai dizer isso à criança. Mas os eufemismos, ele tem essa cultura de tentar deixar mais soft, mais light, mais leve as mentiras. E na verdade a pessoa não está em adultério. O que ela fez foi pular a cerca. Olha que coisa bonitinha, né? Pular a cerca. Mas a verdade é que o pular a cerca é adultério. E adultério é um dos mandamentos. Foi quebrada uma aliança com o cônjuge, foi quebrada uma aliança com Deus. Aquilo que eu estou vendendo não é um material paralelo. Aquilo é um material roubado. Então a gente utiliza termos outros. Não, isso aqui é um material paralelo, isso aqui é de segunda mão. Não, isso aqui é de primeira mão, de mão armada. Alguém foi roubado. Algum homem, alguma mulher, algum pai de família morreu para que você esteja comprando esse celular mais barato, essa peça de carro mais barato. Mas como você não quer assumir o crime que alguém sofreu, você acha que aquilo é mais bonitinho quando a pessoa diz assim: não, isso é um produto paralelo. Não existe produto paralelo. Existem produtos roubados. Existe agora a interrupção de gestação. É um termo técnico, bonito, né? Interrupção de gestação. Para não chamar de aborto, para não chamar de assassinato. Que é pegar uma vida que está sendo gerada e você não está interrompendo a vida, você está matando a vida. Entendeu o que é eufemismo? É quando nós queremos dizer de maneira mais leve os nossos pecados, que são terríveis. Queridos, há uma alegria em falar a verdade, mas há uma tragédia social, quando nós mantemos as mentiras. Querido, quem fala a verdade tem paz consigo, tem paz com o outro e tem paz com Deus. Porque mesmo que a verdade naquele momento traga algum nível de constrangimento, o problema nunca é da verdade. Você vai ter que voltar a algumas situações. Por que a verdade nesse momento passou a ser constrangedora? Por quê? Você vai ter que voltar atrás e assumir que em algum momento houve algum pecado, houve alguma obscuridade, porque a verdade em si nunca é constrangedora. Se falar a verdade se tornou um constrangimento, alguma coisa de errado eu e você fizemos antes. Quem fala a verdade não teme, quem fala a verdade não fica em dúvidas, quem fala a verdade não fica olhando para um lado para o outro, não fica desconfiado, não tem medo que as pessoas acessem o e-mail dela, a rede social dela, o celular dela. Quem fala a verdade está despreocupado. No máximo ela vai perder o celular e ficar com raiva, mas ela não vai ficar desesperado que o pai, que a mãe, que o irmão, que o pastor, que o cônjuge ache o celular dela, porque vai ter informações que ninguém pode saber. Querido, a única pessoa
que você deveria se preocupar de fato. A tua senha não esconde do Pai, do Deus eterno, da verdade. Há um pai da mentira, mas há um Deus da verdade. E Salomão vai dizer assim: olha, se você falou, se você se comprometeu, se você ajuramentou, se você fez um voto, seja correto, cumpra, não seja tolo, não seja maligno. Nós não precisamos, queridos, de mandatos judiciais para que as pessoas tenham acesso às nossas contas. A gente vê isso no universo político. O político fica desesperado quando sai uma procuração para que seja aberto as contas financeiras, virtuais, de redes sociais, etc. O que tem a esconder? De Deus, nós não escondemos nada. Uma outra coisa, querido, que fica aqui nas entrelinhas da fala de Salomão, volta lá para Eclesiastes 5, melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Então a questão da fidelidade. Seja fiel. Seja fiel ao ponto de, se necessário for, pagar o preço da sua fidelidade. Ou você não vote, ou você não prometa, ou você não se comprometa, ou se você prometeu ou se comprometeu, cumpra o que você prometeu. Salmos capítulo 15. Isso, Salmos capítulo 15, versículo 4. Põe na tela, vamos ler. Está rindo do que eu estou tirando meu óculos? Estou vendo, viu? O que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, tudo bem, tem a ver com o versículo 3. Vamos ver aqui a parte do versículo 4. Mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Volta lá de novo. Por gentileza, volta lá. O que jura com dano próprio e não... Me ajudem? Do que o texto está dizendo? O que o texto está dizendo? Aquele que jura com dano próprio e não se retrata. O que o texto está dizendo? O que essa fala quer dizer? Põe outra versão aí, para ver se facilita. Põe na NVI para a gente ver como que está. O mesmo texto. Põe seu óculos. Enfim, né? Olha lá. Quem mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Continua. Quem não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Essa pessoa que fala e mantém a palavra, mesmo que ele saia prejudicado. Essa pessoa que não quer se dar bem em cima do outro. Essa pessoa que não aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Você é desse tipo, querido, quando sim, sim. Quando não, não. Por que Salomão disse que aquele que jurasse, que se comprometesse, que votasse, deveria cumprir? E Jesus vai dizer assim: nem jures. Por quê? O que os irmãos entendem? Por que Salomão fala uma coisa e parece que Jesus está dizendo outra coisa? Qual a diferença entre essas duas falas? Na época de Salomão, para que as palavras fossem confiadas, as pessoas tinham que fazer algum juramento. Só a palavra de um homem ou de uma mulher não bastaria. Precisaria de um juramento por algo maior ou de testemunhas. Jesus está dizendo assim: não precisa disso. O que precisa é, quando for sim, que seja sim. E quando for não, que seja não. Você não precisa jurar. Olha, eu juro, eu prometo, eu estou falando a verdade. A pessoa, quando precisa se justificar muito, alguma coisa de estranho tem com ela. Vamos lá. Alegria na fala da verdade. Passa o próximo aí. Alegria na fala digna. Voltando lá para Eclesiastes. Não consintas que a tua boca te faça culpado.
Dizem que muita gente morre como peixe, morre pela boca. Há uma alegria, querida, profunda naquele que tem uma fala doce, naquele que tem uma fala alegre, naquele que tem uma fala elevada, naquele que tem uma fala digna. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem, nem se fale, nem se crie situação entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Palavras mentirosas, falso juramento, a gente viu isso no slide anterior, mas aqui as palavras torpes, as palavras de duplo sentido, as palavras de baixo calão, as palavras indecentes, aquelas palavras que não se devem ser nem nomeadas no meio do povo de Deus. E as pessoas falando coisas, fazendo piadas sujas, palavras de duplo sentido, a pessoa solta palavrão de um lado para o outro. Eu estava nervoso, eu não me controlei. Então você não tem o fruto do Espírito. Porque um dos frutos do Espírito é o que, querido? É o quê? Então se você não se controla, não é que você não se controla, é que o Espírito não te controla. Você está bem controlado mesmo, pelo inferno. As tuas palavras vão denunciando. Eu estava nervoso no trânsito, eu estava nervoso no futebol, eu estava com isso, eu estava com aquilo, acabei xingando. A palavra de Deus diz de maneira muito clara que a boca fala e não é cheio do Espírito Santo de Deus. Que a tua boca não te faça culpado. Nós precisamos ter falas dignas. Haverá um momento que seremos julgados por Deus pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelo nosso intento do coração, também pelas nossas palavras. O salmista Davi, no Salmos 19, versículo 14, vai dizer assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, as palavras e o meditar, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós precisamos, querido, cuidar do nosso vocabulário. E a nossa língua nos permite louvar a Deus de uma maneira mais excelente do que muitas outras línguas. Não sei se você sabe, mas a língua portuguesa é uma das línguas mais extensas. O inglês, para conjugar os seus verbos, muitos dos verbos não mudam. É apenas uma palavrinha, um auxiliar. Mas a palavra é a mesma. No passado, no presente, no futuro. Você põe apenas um auxiliar, é a mesma palavra. Na língua portuguesa, não. A palavra vai mudando, a gente conjuga ela. Eu fui, eu fora, eu era, eu sou, eu estou, eu serei, eu seria, eu estaria sendo. São todas conjugações do verbo ser. A nossa língua é uma língua muito extensa e nos dá condições, querido, de louvarmos a Deus com as nossas palavras de uma maneira melhor do que nós temos feito. Nós podemos bendizer, enaltecer, engrandecer. Nós podemos bendizer ao Senhor de muitas formas com as nossas palavras. Talvez o teu vocábulo para os palavrões, o teu vocábulo para o xingamento, o teu vocábulo para as brigas domésticas, o teu vocábulo, ele seja tão extenso para as coisas mundanas, que você perdeu a alegria da dignidade de falar, de elogiar um pai, de elogiar uma mãe, de fazer um agrado verbal. Isso faz bem para as pessoas. Chegar na igreja, os mais jovens, enaltecer, elogiar os mais velhos, os idosos, fazer um carinho através das palavras. Os cônjuges já não têm mais e não usam palavras, não falam mais. Houve uma época que Jesus curava as pessoas da mudez. Quando a gente vê algumas pessoas falando, a gente está pedindo para Jesus agora dar à pessoa a incapacidade da fala. No passado Jesus liberava a língua, agora a gente está pedindo para que Deus faça a pessoa se calar.
a quantidade de besteira que se fala, a quantidade de coisas promíscuas que se fala. Nós precisamos, queridos, adorar o nome do nosso Deus de uma maneira mais digna. Como é bom conversar com um adolescente, com um jovem, com um homem, com uma mulher, com um adulto, com gente que fala bem, com alegria e que traz palavras que não geram culpas. Coloca aí para a gente Tiago 3, versículo de 8 a 10. Tiago 3, de 8 a 10. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. A mesma boca que aqui enaltece o Senhor, que declara as coisas que declaramos no momento de louvor e adoração, essa mesma boca. Dizem, eu não sei se esses números são corretos ou se é só brincadeira, né? Dizem que o ser humano masculino fala algo em torno de 8 a 10 mil palavras por dia, e o ser humano feminino, as mulheres, falariam algo em torno de 20 a 25 mil palavras. Eu não sei se é verdade, mas é muita coisa, né? Quantas dessas palavras são dignas de serem ouvidas? Pensa nisso. Hoje, quarta-feira, dia 30 de março. Então nós falamos algumas milhares de palavras, se comunicamos com muitas pessoas. Quantas dessas palavras são dignas de serem ouvidas pelo Senhor Jesus? Mais uma vez, a boca fala do que o coração está cheio. O coração do crente é selado pelo Espírito Santo de Deus. E o nosso coração deveria estar cheio da alegria do Senhor Jesus e cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas tem muito crente que fala palavrão. Tem muito crente que usa palavras de duplo sentido. Tem muito crente, eu vou dizer uma coisa, não existe nenhum crente, presta atenção, não existe nenhum crente em Jesus que fala palavrão. Não existe nenhum crente no Senhor Jesus que vive falando palavras de duplo sentido. Não existe nenhum crente no Senhor Jesus que tem rotina de piadas sujas, que xinga na rua, que usa a sua palavra para maltratar pai e mãe, para humilhar flanelinha na rua, pedinte, mendigo. Não existe. O que existe são filhos do diabo dentro da igreja, com a Bíblia na mão, fazendo isso. São coisas diferentes. Não é um crente transformado, porque a boca dele está falando do que o inferno fala. Então esse não é transformado por Cristo Jesus. Ah, eu conheço um monte de crente. Não, você conhece um monte de incrédulo que não nasceu de novo, que está de terno e gravata dentro de igreja, com Bíblia desse tamanho na mão, maltratando a esposa dentro de casa. Esse infeliz não é crente, ele só está ocupando espaço na igreja. E aí a matemática funciona, porque diz que 2 estarão reunidos, um será levado e o outro será deixado. É interessante que diante de todas as tragédias, ah, mas eu não suportei aquele momento, foi muito difícil, eu tinha que falar um palavrão. Diante de todas as tragédias da vida, o texto bíblico diz que Jó não atribuiu o mal a Deus e nem blasfemou com os seus lábios, com a sua boca. Me parece que Jó tinha mais motivo para xingar do que eu e você temos. Só que Jó decidiu adorar ao Senhor. Queridos, nós temos um desafio. Há muito mais alegria numa fala digna, porque as falas torpes, os palavrões, elas são falas mal cheirosas, elas são falas de morte. Para terminar, versículo 7 lá de Eclesiastes 5, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, ou seja, nas muitas palavras também há vaidade. Tu, porém, teme a Deus. Passa mais uma aí para a gente. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios ou os incrédulos, aqueles que não conhecem a Deus, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Querido, não é pelo muito falar, mas é pelo muito crer. Não é pelo muito falar, mas é pelo muito amar. Não é pelo muito falar,
mas é pelo muito perdoar. A mensagem mais poderosa de Jesus, ela foi feita em silêncio. Lá na cruz, o Senhor Jesus basicamente não falou, mas Ele entregou a sua vida por mim e por você. Não é pelo muito falar, mas há poder nas nossas palavras. Nós devemos falar com temor. Não é pelo muito falar, mas teme a Deus. Nós devemos falar com temor. As nossas palavras, queridos, têm poder. O centurião romano chega para o Senhor Jesus e diz assim: o meu servo está em casa, está doente, está acamado. Jesus diz assim: eu vou lá curar. Ele fala: não precisa. Manda uma palavra. Não precisa o Senhor fazer um discurso, não precisa o Senhor fazer uma pregação, não precisa nem ir lá. Basta uma palavra. Teme ao Senhor. Palavras de poder, palavras de dignidade, palavras de fé. Não são palavras vãs. Gente que fala, mas que não crê, que não tem fé. Querido, a fala de fé, ela gera fé. A fala de fé gera obras. Põe para a gente João capítulo 14. Vamos a partir do versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Presta atenção, querido, presta atenção nesse discurso. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz o quê? Para Jesus eram palavras, mas palavras de poder. Jesus está dizendo: Filipe, o que eu estou falando está acontecendo, não é apenas teoria. As minhas palavras que vêm do Pai, enquanto eu falo palavras, Deus está fazendo o quê? Obras. Enquanto você declara palavras, por isso que o texto diz assim: não fica falando muita coisa, mas teme ao Senhor, tem uma fala de fé, tem uma fala de temor, tem uma fala de reverência, tem uma fala de ousadia, porque quando nós falamos coisas em nome do Senhor Jesus, Deus está agindo. Às vezes não vai ser pelo muito falar na vida do teu cônjuge, mas palavras de fé viram obras de Deus dentro de um lar. Não vai ser pelo muito falar na vida de um filho, de um sobrinho, de um neto. Às vezes você quer falar, não adianta. Basta uma palavra. Teme ao Senhor. Que seja uma palavra que gere vida, que seja uma palavra que gere ânimo, que seja uma palavra de fé, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Jesus está dizendo para Filipe: Filipe, enquanto eu falo, Deus está agindo. Querido, enquanto você fala das coisas de Deus, enquanto você lança palavras de fé, Deus está fazendo o quê? Operando. Deus está fazendo obras. Por isso que nós não amaldiçoamos a ninguém, nem aqueles que nos fazem mal, nem os nossos governantes que são corruptos. A gente ora e abençoa, porque enquanto a gente lança palavras de fé, Deus está fazendo obras. Você tem lançado palavras de fé na vida dessa pessoa que você deseja a transformação dela? Para terminar, Malaquias 3, de 13 a 18. Malaquias 3, de 13 a 18. Há muito mais alegrias na palavra de fé, na palavra que teme ao Senhor, do que nas palavras de maldição, nos xingamentos e nas palavras de morte. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam.
Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Haviam dois grupos conversando. Havia um grupo que dizia assim: não vale a pena servir ao Senhor. O que adianta nós servirmos ao Senhor? Nós temos guardado os preceitos, nós temos guardado as leis, temos guardado o dia santo, temos dado o dízimo, temos dado a oferta, fizemos o pacto da circuncisão, nós temos feito tudo. Mas quem se dá bem são os soberbos, quem se dá bem são os perversos. Não vale a pena servir ao Senhor. Esse é o primeiro grupo. Segundo grupo: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, ou seja, diante de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Haviam dois grupos, haviam dois tipos de fala. De qual dos grupos você pertence, irmão? Você está no grupo daqueles que estão falando que diante da luta, da dificuldade, do desemprego, da doença, do problema doméstico, da pandemia, da crise, da corrupção, da guerra, você está dizendo que não vale a pena. Você está tendo uma fala de incrédulo, você está tendo uma fala de rebelde, você está tendo uma fala de gente que desconhece a Deus. Não adianta, não vale a pena. Eu vou comer e beber, eu vou viver o dia de hoje, porque nada muda, o mundo é assim mesmo, não vale a pena. Esse é um tipo de fala. O outro grupo falava alguma coisa, e o texto não diz o que o grupo falava, mas diz que chamou a atenção de Deus. Deus parou para ouvir o que aquele grupo falava e diz assim: eu vou cuidar desses. Naquele dia que eu preparei do juízo, eu vou cuidar deles. Eu vou poupá-los como um pai poupa um filho. O que você tem falado? Não muitas palavras, fale pouco, mas teme ao Senhor. Me ajuda, irmãos. O que os irmãos acham que o segundo grupo estava falando, que chamou a atenção de Deus? Do que eles falavam? Falava das obras do Senhor. O que mais? Do que aquele grupo falava? Me ajudem? Falavam a verdade. O que mais? O que aquele grupo falava? Das promessas de Deus. O que mais? O que aquele grupo falava? O texto não nos ajuda muito, mas eu tenho para mim, porque o texto diz que eles lembraram do nome do Senhor. Volta lá por gentileza, no versículo 16 de Malaquias 3. Atentava, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele, para os que o temem, papapá, passa mais um, que se lembram do seu nome. Eu tenho para mim que eles estavam no meio da luta, da angústia, da dificuldade, da dor, do opróbrio, da humilhação. Eles estavam louvando o nome do Senhor. Eles estavam bendizendo o nome do Senhor. Eles estavam se lembrando das promessas. Eles estavam se lembrando dos feitos, das obras, das maravilhas. Estavam dizendo: grande é o Senhor e muito digno de ser adorado. E o Senhor atentou. Querido, mais feliz é aquele que fala das coisas do Senhor do que aquele que amaldiçoa. Mais feliz é aquele que declara as promessas do Senhor do que aquele que só fica murmurando. Mais feliz é aquele que na sua fala teme ao Senhor do que aquele que se rebela contra o Senhor. Vamos entoar um canto.